Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos voltando aqui com o CEBIC Diálogo, o CEBIC Debate, trazendo a todos vocês alguns números da nossa pesquisa de mercado imobiliário. Junto conosco estará hoje o Celso Petrucci. O Celso é um companheiro de muitos anos e o Celso preside aqui na CEBIC a nossa Comissão da Indústria Imobiliária. Independente disso, ele é o economista-chefe do Secov de São Paulo. Bom dia, Celso, bom dia a todos que nos assistem. Eu queria iniciar aqui falando a vocês sobre esses índices que o Celso depois vai dar um detalhamento melhor. O ano de 2019, nós crescemos em termos de lançamentos em 15%. Eu falo isso no universo no qual a gente faz a pesquisa no Brasil inteiro, que chega a em torno de umas 90 cidades e várias regiões metropolitanas. Aumentou 15% o lançamento, 9,7% em vendas e 4,8% a oferta. A oferta é o estoque. A oferta inclui imóveis na planta, imóveis em construção e imóveis prontos. Tudo aquilo que está sendo ofertado no mercado à venda no mercado imobiliário. Ao contrário dos últimos anos, esse ano de 2019 foi equilibrado o lançamento com as vendas. Todo tinha era sempre uma venda superior à quantidade de lançamentos. E com isso, você ficava cada dia diminuindo o teu estoque, a tua oferta disponível. O que ocorria? Quando nós estávamos em 2017, final de 2017, nós uma oferta que equivalia a 21,6 meses de venda estoque que nós tínhamos. Agora nós chegamos ao final de 2019 com 12,4 meses de estoque disponível, de oferta disponível à venda. Isso aí quer dizer o quê? Que ela veio descendo, chegou num patamar e estabilizou, o que é ótimo para o mercado, o que é ótimo para todo mundo. Algo também que fica muito claro para a gente é a participação relativa do Minha Casa Minha Vida ter reduzido nesse período. Ela reduziu de 50% das vendas, ela reduziu para 45% daquilo que a gente pesquisa. Deixar isso bem claro. Quando nós pesquisamos capitais, regiões metropolitanas e algumas cidades maiores. Nós não pesquisamos o Brasil inteiro e nem os pequenos construtores. O que acontece? A participação do Minha Casa Minha Vida é muito 115. Maior do que 50%. Por quê? Porque cidades de interior e outros tipos de mercado, regiões metropolitanas mesmo, elas é onde estão maciçamente o Minha Casa Minha Vida. Porque são aquisição, poder aquisitivo menor, natural que esteja nesses locais. Na nossa estimativa, nós estamos em torno de 65% a 75% de participação no mercado nacional do Minha Casa Minha Vida. Este que nós fazemos o nosso índice, que nós pesquisamos, ele está com 50% em 2018 e 45% agora em 2019. Outro ponto também que é importante para a gente salientar a todos vocês é as regiões brasileiras. Os lançamentos, nós tivemos diminuição no Nordeste, de 19 para 18, tivemos um aumento no Centro-Oeste, Norte e Sudeste, e tivemos um equilíbrio na região Sul. Já nas vendas, exceto o Nordeste, todas as outras regiões tiveram um acréscimo em 2019. Isso também passa pela diminuição da participação do Fundo de Garantia como financiamento. E por que está acontecendo isso? Porque você teve uma redução no orçamento do fundo e também teve uma série de fatores que meio que funcionam e funcionaram o financiamento em 2019 em forma de soluços. Você uma hora podia contratar, outra hora não podia contratar. Todos os que nos escutam, que pertencem ao mercado imobiliário, corretores, construtores, todos vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Quantos períodos em 2019 que a gente começou sem poder trabalhar, sem poder contratar.
o que já acontece de novo em 2020. Depois de nós falarmos de índice, nós iremos falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida mais detalhadamente. Vocês nos esperem um pouquinho que a gente já vai estar conversando sobre isso. Então, a mensagem que a gente queria passar. Realmente o mercado cresceu 10% no geral. Ele amplia a sua participação, que anteriormente era só crescimento em São Paulo, com a classe média alta. A gente já vê essa participação das outras regiões do Brasil. Ainda não cresce com o financiamento do Fundo de Garantia, por falta de recursos e por falta de diretrizes e decisões, muitas vezes até de cunho burocrático, para poder fazer com que ande. Para 2020. Para 2020, a gente também imagina um crescimento aí na faixa dos 10%, com uma menor ênfase na participação do crescimento de São Paulo, mais nas outras regiões, mas o que mais nos incentiva a ter esse número de crescimento em 2020 é as novas formas de financiamentos às famílias. Hoje nós podemos financiar com índice de preço. Já foi lançado há 2 semanas atrás o financiamento à taxa fixa, que isso aí ajuda muito algum tipo de família. Por exemplo, o índice de preço reduz a prestação inicial. Isso você consegue colocar mais gente dentro do mercado. Preço fixo e tira o medo de muitas pessoas de assumirem um contrato de longo prazo sem saber como que a inflação irá se comportar ao longo do tempo. Então são novos tempos, são novos momentos que a gente tem que trabalhar muito para que ele funcione muito melhor. Celso, eu ia te pedir que você começasse dando uma geral para nós de como se comportou o mercado e nas regiões. Desse uma passada, então, uns 10 minutos aí para você dar uma geral de como é que se comportou o mercado. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiro, antes de falar do mercado, falar um pouco do cenário, né? Nós estamos num cenário extremamente favorável para o mercado imobiliário, um cenário de taxa Selic baixa, um cenário de inflação baixa, um cenário de redução dos custos do crédito imobiliário e um cenário onde a gente vê uma certa o crescimento da confiança do consumidor, né? Isso se refletiu nos nossos números, né? Com o crescimento aí de 2018 para 2019, em torno de 15% dos imóveis lançados. Nós lançamos em 2018, nas praças que nós pesquisamos, essas praças são em torno de 90 municípios no país, os principais municípios no país, as grandes cidades e as principais regiões metropolitanas. Nós saímos de uma oferta de imóveis, um lançamento de imóveis de 112 mil unidades em 2018, para um lançamento de 130 mil unidades em 2019, né? Um crescimento aí de algo em torno, um pouquinho mais de 15%. Em termos de vendas, mesmo considerando isso que o Zé Carlos colocou, os problemas do stop and go do programa Minha Casa Minha Vida, em termos de vendas, nós também tivemos um crescimento de quase 10%. Nós fechamos o ano, repetindo, nessas praças que são esses 90 maiores municípios 90 municípios do país, que pegam as maiores cidades e algumas regiões metropolitanas, nós saímos de uma venda de 119 mil unidades para uma venda de 130 mil unidades, né? Isso trouxe uma outra sinalização para nós, né? O mercado vem numa crescente desde 2017, né? De 2016, que foi o fundo do poço, para 2017, ele cresceu um pouquinho, de 2017 para 2018 cresceu um outro tanto, e de 2018 para 2019 consolida essa tendência de crescimento do mercado imobiliário, né? A oferta final, que são os imóveis não vendidos nessas praças, teve um aumento de em torno de 4,8%, 5%, né, de imóveis não vendidos, muito em função do quarto trimestre de 2019, que foi muito forte, né, o número de lançamentos. Uma outra coisa que eu quero observar é que nós temos algumas praças
no norte do país, uma praça no Nordeste, 2 praças no Centro-Oeste, e a Praça de São Paulo, e principalmente 2 praças no Sul, que é a região metropolitana de Curitiba e a cidade de Florianópolis, que esse crescimento que mostrou de 18 para 19 já vinha mostrando também de 17 para 18, né? Na parte de imóveis lançados. E nós temos 6 praças também pelo país que mostram uma consistência na tendência de crescimentos nas vendas, né? Eu diria para vocês que estão nos assistindo, que estão aí junto com a nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que a volta do mercado imobiliário está se dando da mesma forma que volta o PIB nas cidades e nos estados, né? Então, só para citar um exemplo, né? O PIB do estado de São Paulo no ano de 2019 deve crescer em torno de 2,5 vezes, 3 vezes o PIB do país, né? O PIB de algumas cidades e regiões do Brasil também está crescendo acima da média. Nós temos cidades como o Distrito Federal, onde a renda per capita é mais alta, né? E que o mercado está voltando de uma maneira também mais consistente. E temos outras regiões, onde a dependência é praticamente só do programa Minha Casa Minha Vida, ou a dependência é de políticas públicas, que a economia ainda não voltou a reagir, a geração de emprego não voltou a reagir, e que essas regiões, principalmente a região Nordeste, ainda não apresentam um crescimento como a gente espera que comece a ocorrer a partir de 2020. Então, eu estou em linha com o presidente José Carlos, né? Eu prevejo um crescimento para esse ano de 2010, tanto em lançamento quanto em vendas, em torno de 10%. Esse crescimento vem muito mais pelos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e de outros recursos que estão chegando através do mercado de capitais, do que pelo FGTS, que nós devemos ter ou um número de operações igual ou até menor que 2019, mas mesmo assim a gente prevê um crescimento consistente. Diferente daquela época de euforia dos anos de 2010, 2011 e 2012. Nós estamos iniciando um ciclo que é muito mais consistente, com as empresas muito mais bem preparadas para esse crescimento, que esse crescimento venha para acontecer em 5, 10, 15 anos, ele seja parcimonioso, mas que ele aconteça durante um tempo muito maior no mercado imobiliário do país. Eu acho que é isso que é para abrir aí a nossa conversa e nós estamos à disposição de vocês aí. Eu acho que tanto eu como o Celso estamos dizendo o seguinte: não esperamos grandes crescimentos exponenciais aí de mercado imobiliário. E isso é bom para o mercado. Nós temos um mercado hoje muito mais amadurecido e nós queremos um crescimento constante e sustentado. Não um voo de galinha, porque isso é o que não incomoda todo mundo. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando muito de mercado do consumidor, de como é que as pessoas precisam dos seus imóveis e vão em busca disso. Isso precisa ser ajustado à fonte de recursos para financiamento, fonte de recursos, inclusive para subsídio. Isso a gente vai falar logo na sequência aqui para vocês. Na hora que nós falarmos do Minha Casa Minha Vida, já chegaram uma porção de perguntas aqui e a gente vai logo na sequência falar com vocês. Celso, eu queria que você falasse também um pouquinho como se comportou o preço nesses últimos tempos e também como que estão as praças do Nordeste em termos de oferta e de lançamentos. Olha, nós começamos a acompanhar o índice de preço em janeiro de 2016, né? E nós tivemos uma reversão dos preços. Os preços começaram a crescer em relação ao Índice Nacional da Construção no final do ano de 2018, meados do ano de 2018. E de lá para cá, nós temos aí vamos dizer, um crescimento de preço no nosso índice de 6,5% em relação ao INCC,
né? Até nisso tem mostrado um crescimento bastante, vamos dizer, bastante ponderado do preço, né? Nós estamos falando aí de um período de 16, 18 meses para esse crescimento do preço, e ele está em bastante linha com os outros indicadores que a gente tem no país, que são os indicadores do Banco Central, os indicadores da BCIP, de crescimento dos preços, né? Em relação ao Nordeste, que estou procurando aqui meus papéis, em relação ao Nordeste, né, o que eu posso dizer para vocês é que o Nordeste, em termos de lançamentos, cresceu no último trimestre, em relação ao último trimestre do ano de 2019 e mesmo ao último trimestre do ano de 2018, os lançamentos cresceram um pouco, né? Menos de 1%. As vendas no Nordeste, elas, quando a gente olha o resultado do trimestre, elas caíram tanto em relação ao terceiro trimestre de 19 quanto ao ano anterior, e a oferta final, que é o que o Zé Carlos colocou, a gente percebe que vem caindo no Nordeste, né? O Nordeste caiu a oferta final em torno de 7% em relação ao trimestre anterior e caiu 3% em relação ao mesmo trimestre de 2018. O que significa isso? Essa queda de oferta final, ou seja, a queda de imóveis não vendidos, né, imóveis em lançamento, em construção e prontos, ela já vem acontecendo nos anos de 17, 18 e 19. Né? E a gente percebe que o Nordeste, cada vez mais, vai escoando esta oferta de imóveis não vendidos. Ou seja, ele não está tendo a mesma performance em lançamentos e em vendas, porém, as vendas que estão ocorrendo estão diminuindo a oferta final. Eu tenho a impressão, Zé Carlos, você, o pessoal do Nordeste que está nos vendo e o pessoal que está acompanhando aí o Instagram, que nós já vamos sentir no ano de 2020 uma reversão de mercado, inclusive no Nordeste. Eu tenho visto algumas entrevistas, algumas matérias na mídia, tanto do Ceará, quanto de Pernambuco, quanto de Salvador, que a gente já deve perceber, né, que outros estados pode acontecer o que vem acontecendo no estado de Alagoas, que o estado de Alagoas já vem apresentando um resultado positivo nesse ano de 2019, em relação aos outros anos, tá? Bem, eu acho que eu vou começar aqui a falar um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, porque é uma metralhadora de perguntas que chegam aqui para nós a respeito disso aí. Primeiro, deixa eu dar um apanhado do que aconteceu nos últimos dias e qual é o problema que existe. Existe uma regra que é assim, do desconto, do subsídio que vai para o financiamento com o fundo de garantia, 90% é do fundo de garantia, 10% é do Orçamento Geral da União, do OGU. Então, se o governo não coloca os 10% dele, não pode usar os 90% que o fundo de garantia destinou. Essa regra é uma regra que vale há bastante tempo. O ano passado, ela foi flexibilizada. Se vocês lembrarem, quando chegou na metade do ano, que tinham sido gastos 450 milhões de reais e não tinha mais do Orçamento Geral da União, foi assinada uma portaria que dizia que o fundo de garantia, a partir dali, sem botar um centavo a mais, ele sim poderia ser 100% do subsídio. O que aconteceu em 2020? 2020, o Orçamento Geral da União, ele prevê 30% do que é necessário para o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Somente 30%. Ou seja, não teria contrapartida para financiar os outros 70%. Para tentar explicar para vocês assim. Existem 9 bilhões destinados pelo Fundo de Garantia para subsídio. Teria que ter 1 bilhão do OGU para fazer a contrapartida, ou seja, 9 mais 1, 10,
10% do governo, 90% do fundo de garantia. No entanto, no orçamento só tem 295 milhões, ou seja, 30% aproximadamente do que necessitaria. Aí tem duas alternativas. Ou o governo vem e coloca a diferença, ou é assinada uma portaria que diz a mesma coisa que falou ano passado, que usa só um terço, só esses 30%, e o restante é do fundo de garantia. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nós estamos nessa paralisia desde o começo do ano por causa disso. Porque só está indo do governo um terço do que precisa. Aí, logicamente, falta dinheiro, falta recurso e fica faltando, como todos vocês estão nos trazendo aqui, a gente tem total ciência quanto a isso. O que aconteceu? A partir da troca do ministro, nós conversamos com ele, ele é uma pessoa, uma grande sensibilidade, porque essa portaria está parada na Secretaria da Fazenda, realmente tem algumas perguntas que citam isso, a gente não sabe dizer qual é a motivação real, se é o que a gente tem certeza é que precisaria ter um sentimento dessas pessoas que assinam essa portaria, no sentido delas entenderem o quanto que isso está sendo perdido de emprego, quanto que tem gente que não pode adquirir a sua casa, o problema social que acontece pelo simples fato de não assinar uma portaria desse tipo. Bem, então, o que ficou acordado com o novo ministro, e ele confirmou na sexta-feira anterior ao Carnaval, que é o seguinte, imediatamente está sendo liberado o restante desses recursos, esses 30% ainda seriam divididos em 12 meses. O que ele combinou, o novo ministro, o ministro Rogério Marinho, combinou com a Secretaria da Fazenda, que imediatamente será liberado todo esse 30%. Então, isso aqui deve acontecer por esses dias, ia ser liberado naquela sexta-feira, semana passada foi Carnaval, começo dessa semana, aí, nos próximos dias deve começar a entrar esse dinheiro. Ele entrando nas nossas contas deve resolver até o mês de abril, mais ou menos um terço do ano, mais ou menos um terço dos meses, até o mês de abril. Mais ou menos é isso que a gente está... Ou seja, a entrada desse dinheiro resolve até final de abril. Aí, houve o compromisso que eles vão estudar essa portaria, ver o que de alguma forma, não está conseguindo colocar para funcionar, e até o final de março, começo de abril, para que daí dê uma continuidade. Ou seja, existe o compromisso no qual nós temos muita esperança que vai ser cumprido, que nos próximos dias entre essa verba do Orçamento Geral da União, com isso libere dinheiro do Fundo de Garantia para o subsídio, que é isso que está travando o Brasil inteiro. Não é falta de recursos para financiamento, é falta de recurso do Orçamento da União para o subsídio. Então, eles entrando com esse dinheiro, consegue-se chegar até o mês de abril, tranquilamente. Chegando ao mês de abril, até lá, essa nova portaria estará assinada e estará preparada para que a gente possa ter uma continuidade normal. Mas também já se prepare, que nem eu tenho dito. Quando chegar final do ano, vai faltar recursos. Por que vai faltar? Porque como o Fundo de Garantia está cobrindo esta parte do governo, logicamente vai ficar um gap aqui, vai faltar. Alguma coisa quando chegar novembro, dezembro, aí realmente vão ter que jogar para 2021. Aí entra uma outra pergunta que nos foi feita aqui. Qual é a sensibilidade do governo de criar um programa de habitação de interesse social? Nós estamos muito esperançosos também. Essa semana, nós teremos já uma reunião levando as propostas da CEBIC ao novo secretário nacional de habitação, propondo a ele algumas medidas que possam efetivamente criar um programa habitacional no Brasil, que não é voucher, que não é esse tipo de coisa, que são meras ações dentro, pontuais, coisa mínima perante um todo, que é o que a gente pretende. Então, a pergunta que fizeram, eu acho que a mais constante, é até saber como é que a gente se programa para o futuro. Olha, eu continuo investindo no Minha Casa Minha Vida. Não sei se vai ser exatamente no modelo como é que está agora, mas não tem como você calar, você não escutar o brado de 7 milhões de moradias necessárias para o Brasil. Pense bem, são 7 milhões. É 90% do déficit habitacional brasileiro. É muita coisa para ela ser esquecida. Algum formato terá que ser dado. E nós queremos justamente a participação efetiva
nos ajudem a levar esse clamor, nos ajudem a mostrar ao Congresso a importância de um programa desse tipo, porque não é um mero fato econômico de continha daqui para lá, não. Ele é um aspecto social muito forte. Se você não resolver esse problema, você vai ter um problema seríssimo. Pensem bem uma coisa. Paramos de ofertar, de construir casas para a faixa mais baixa da renda. O que vai acontecer? Vai aumentar os preços. É mais um fator de expulsar as camadas mais pobres da população do acesso à casa própria. De novo, seria um movimento errado. Então, a gente acredita muito, muito que vai haver sensibilidade agora, nos próximos 2, 3 meses, de a gente poder montar, junto com o governo, propondo ao governo, o governo fazendo o que ele acha que deva ser feito, para que a gente construa um programa habitacional que nos dê sustentabilidade, que a gente saiba que pode trabalhar aí tranquilo, só preocupando em construir, buscar bons terrenos e atender as famílias brasileiras. Acho que isso era uma demanda muito grande. Celso, você queria acrescentar mais alguma coisa? Zé Carlos, eu queria acrescentar uma coisa que a gente está falando há algum tempo, né? Desde aquele saque de 2017 das contas inativas, e que a gente fala, mas parece que a gente não é compreendido, né? A demanda para o programa Minha Casa Minha Vida, ela é crescente, nós sabemos disso. E os recursos a partir de 19, a partir de 20, eles são limitados. E a gente vê cada vez mais as empresas desenvolverem projetos do Minha Casa Minha Vida, né? A preocupação que nós temos com o mercado imobiliário desse ano é que, no meu ponto de vista, o mercado imobiliário do Brasil depende 75% do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em São Paulo depende de 45% das vendas e 49% dos lançamentos. É que nós vamos ter recursos limitados e você já colocou, a gente não sabe o que vai estar acontecendo em outubro, novembro e dezembro, né? A expectativa é que o governo e o próprio mercado possa trazer soluções para que a gente possa dar continuidade no programa Minha Casa Minha Vida. E deixar o problema aonde o problema existe, que são nos valores que são necessários para colocar o financiamento no bolso das famílias de faixa 1,5 e 2. Né? 9 bilhões que nós temos esse ano para fazer isso, e mais, pelo que você falou aí, mais 450 milhões do governo federal, pode ser o bastante para esse ano, mas o ano que vem nós já não teremos 9 bilhões para fazer isso, né? Então é uma equação que está com uma incógnita muito grande. A incógnita é a seguinte: a partir do ano que vem, mesmo que a gente tenha o mesmo volume de recurso para financiamento, como que a gente vai fazer para ter o recurso para subsídio, para desconto, para colocar o produto no bolso do consumidor. E esse ano, a gente já espera para o final do ano uma certa parada nas operações por falta de recurso de subsídio. Celso, eu agora também, tem muitas perguntas que estão chegando nessa linha, sobre a taxa de juro. A taxa de juro, nesse momento, você tem que estar casada, a taxa de juro do financiamento, com aquilo que é pago a conta vinculada dos trabalhadores. Você não pode descasar uma coisa da outra, senão ela vai criar um buraco no futuro, não tenho dúvida. Então, o que precisa agora é justamente isso, que um novo programa vai passar. Primeiro, o Celso tocou num ponto que é muitíssimo importante: como é que nós vamos ter dinheiro para subsídio? Eu vou dar alguns caminhos para vocês. Não tem outra forma que não seja através da redução do custo da operação. A MP 889, depois transformada em lei, ela prevê a redução de 0,5% no custo do dinheiro, do custo do agente operador Caixa Econômica. Isso são 2,5 bilhões a menos por ano. Ao reduzir o custo desse dinheiro em 2,5 bilhões, você acaba tendo um custo reduzido do dinheiro, você, logicamente, o subsídio, você reduz da mesma forma. Então, o que hoje precisa ser feito é uma reanálise total lá dentro. Existe dinheiro que vai para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Existe recurso que vai para a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Existe uma série
de recursos do fundo de garantia, do rendimento do fundo de garantia, que são desviados para os outros juros. Então precisa entrar com uma lupa lá dentro, como tem que ser feito. O Brasil inteiro está fazendo nas outras áreas, e reduzir essas distorções que foram colocadas lá ao longo do tempo. Precisa, sim, reduzir o custo de operação disso aí. Então, isso é uma coisa que eu sei que o governo está trabalhando e que nós levaremos a eles algumas sugestões de como melhorar isso. Ou seja, já que não tem como acrescer o volume desse subsídio, vamos diminuir o custo para que você consiga fazer mais habitações. Eu digo para vocês, o governo trabalha com esta coisa de diminuir o custo da operação em não só manter o número atual de contratações do faixa 1,5 e 2, como aumentar também esse número. Não sei, não tenho ideia do número exato, mas sim existe uma proposta de aumentar a quantidade de unidades contratadas todo ano a partir do ano de 2021. Ano de 2020 ainda será um ano de muita transição no nosso pensamento aqui. Mas 2021 a gente imagina que seja um momento muito melhor para o setor da construção nesta faixa específica do Fundo de Garantia. Eu queria ver aqui mais algumas perguntas que chegaram para nós. Essa da taxa de juros é uma coisa interessante, né? Porque aqui, inclusive, cita nas famílias com renda inferior a R$4.000. É isso que eu acabei falando. A taxa o subsídio, ele tem 3 pedaços. Isso eu acho que é importante que o público em geral entenda. Nós temos um subsídio, que é aquele que a família recebe na hora da contratação. Nós temos um subsídio, que é a taxa de administração do contrato, que é R$25 de cada boleto emitido, existe essa remuneração para a Caixa Econômica. E existe um terceiro subsídio, que é referente ao diferencial entre o juro que é cobrado pelo agente financeiro e aquilo que efetivamente a família paga. Porque tem um gap aqui que é coberto também com esse subsídio. Tudo isso que gera esse volume enorme. Então, quando você diminuir o subsídio, você diminuindo a taxa de juros, por isso que eu citava, você consegue reduzir. Vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso a gente pudesse financiar com índice de preço, a prestação inicial seria menor. Sendo uma prestação menor, a família compra um valor maior. Comprando um valor maior, diminuiria a necessidade de subsídio. Se você tiver um fundo garantidor, da mesma forma. Ou seja, existem inúmeras ideias que tem que se botar para funcionar para que isso possa organizar este mercado e que a gente possa atender esses milhões e milhões de famílias. Uma outra pergunta que está chegando aqui é a respeito de cartórios. Os cartórios, sim, passam a ser um grande entrave, não somente para o mercado imobiliário, mas eles passam a ser um entrave para a economia nacional. O governo, estivemos há poucos dias num evento, e nesse evento o presidente do Banco Central mostrava que o aquecimento da economia vai se dar via crédito barato, baseado num sistema de hipotecas, baseado no que a gente chama-se internacionalmente de home equity, que aqui no Brasil passa a ser crédito com a Garantia imobiliária. Garantia imobiliária, CGI. Crédito com garantia imobiliária. Ou seja, você tem um imóvel, ele não está dado como garantia de um financiamento, e você financia por um valor muito mais barato essa taxa de juros. Só que o que inibe essa modalidade é justamente a burocracia e o custo de cartório. Isso vai ter que ser mudado. A CEBIC está trabalhando fortemente quanto a isso. Na próxima semana, nós teremos uma reunião junto com a equipe de governo. Já levamos sugestões, iremos levar outras, iremos ver com eles diretamente o que poderá ser feito. Aqui tem uma outra pergunta que nos chegou. Você não acha que deveria ter uma opção de contratar sem subsídio? Olha, a opção sem subsídio está andando, está tranquila por aí. É o faixa 3. Que é o faixa 3. Só que acontece o seguinte, as famílias não conseguem. E aí você fica limitado na capacidade de compra delas. Por isso que tem que ter o subsídio. Outra pergunta aqui também, qual é o futuro do PBQP? Como tudo no Brasil, nos últimos tempos, ele está sendo revisado. E o PBQP também é algo que está sendo feito uma revisão dele. O
o CETEC está fazendo um trabalho a respeito sobre isso. Então, a gente entende que é algo também que deve mudar daqui a pouco aí, né? Mas eu acho que essa preocupação que todos vocês têm, e que nós aqui em Brasília temos também, podem ter certeza que esse programa não vai parar. O que depender da gente, nós continuaremos lutando para que ele continue, para alertar os governantes da importância de um programa desse tipo. E temos certeza absoluta que, mais do que nós, vocês aí estarão nos apoiando no dia a dia, com as suas mobilizações, com tudo que vocês têm feito. Importante vamos continuar juntos, que eu tenho certeza, nós todos temos certeza, que nós chegaremos a um bom caminho, que é o melhor caminho que existe para o Brasil. Chegou uma outra pergunta aqui, qual a previsão de regularizar as contratações? Eu me comprometo de colocar no nosso site, ou a gente publicar no nosso Instagram, mais tarde a gente vai em busca dessa informação, porque a informação não chegou na sexta-feira, véspera de Carnaval, queria ser feito bem final de tarde, daí não deu tempo de ver com data precisa. Nós vamos fazer isso e colocaremos no nosso Instagram, colocaremos no nosso Twitter aí, alguma informação disso para vocês todos. O RET está sendo aplicado no Minha Casa Minha Vida? Sim. A lei, nós temos, inclusive, se vocês forem ao nosso site, vocês vão encontrar uma cartilha que foi feita a respeito da sanção da nova lei aí do RET, que permite pagar 1% para os contratos em andamento até R$100 mil, e que cria a nova modalidade, quando é unidade isolada ou unidade pronta, de pagar só 4% e não ter que pagar como lucro presumido ou lucro real. Isso aí tá, se vocês quiserem, consulte o nosso site, todas essas informações que eu tenho falado para vocês, que a gente fala com vocês, estão disponíveis lá. O que faltar, entre lá, cobre da gente, nós vamos atrás, vamos enviar para vocês, na melhor das boas vontades. O que importa para nós é que vocês estejam bem informados, é que nós façamos a nossa parte do lado de cá, que é buscar informações, brigar por vocês nos darem apoio, mas o problema de vocês é construir, é trabalhar, fazer a coisa bem feita, dentro da formalidade, com qualidade, para cada dia mais a habitação ser algo muito importante na vida de todas as famílias brasileiras. Nós estamos aqui já um tempinho trabalhando e nós queríamos dizer que nós voltaremos a fazer com frequência essas nossas transmissões. Em breve nós faremos um calendário semanal de termos uma transmissão ao vivo, falando cada vez um tipo de assunto, trazendo inclusive profissionais e outras pessoas de algumas áreas, na área tributária, na área trabalhista. Nós estamos, tanto como a CEBIC, como o Brasil, a CEBIC também que tem que estar nessa mudança que está ocorrendo em tudo, muita novidade vem vindo, cursos à distância, plataforma de serviços, de compras coletivas, uma série de coisas aí, sempre buscando atender da melhor maneira possível aquele pessoal, o nosso pessoal, nós aí que gostamos de pisar no barro e construir bastante essas casas para o Brasil. Celso, não sei se tinha mais alguma coisa. Não, eu queria só reafirmar que parte do crescimento do PIB do ano passado tem a ver com a volta do mercado imobiliário, mesmo que ainda concentrado em algumas regiões, né? Nós criamos mais de 50% dos empregos na construção civil em relação aos outros segmentos, né? E a nossa confiança que o cenário que está apresentado para o país, né, é lógico que a gente tem que acompanhar as reformas administrativas, reforma tributária e todo esse andamento do governo. Agora, o cenário econômico que nós temos, de taxa de juros baixa, de inflação baixa e de crédito imobiliário cada vez mais acessível, nos dá uma confiança para o crescimento do mercado imobiliário em 2020. Então, a gente está com otimismo, não é um otimismo exagerado, é um otimismo conservador, e a única preocupação que tanto nós aqui do Secov São Paulo quanto da CEBIC, né, a área imobiliária da CEBIC, é as questões do fundo de garantia. Eu vejo a participação das pessoas, eu fui vendo as perguntas que estão entrando, e grande parte delas são referentes ao programa Minha Casa Minha Vida. Então, não se preocupem, né, porque o nosso presidente, o Zé Carlos, o outro vice-presidente da área, o Carlos Henrique, da Bahia, e todo mundo está envolvido
em tentar equacionar da melhor forma possível a questão dos recursos do FGTS, a questão do novo programa habitacional e de continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, né? Não tem cabimento um programa que até hoje contratou quase 6 milhões de unidades em 10 anos sofrer descontinuidade com um cenário econômico tão favorável como o nosso. Então, queria agradecer a atenção de vocês e ficamos à disposição aí em outras oportunidades. Também queria agradecer a todos vocês que nos deram o privilégio de estar nos assistindo aqui e dizer, nós continuamos lutando, continuaremos juntos, brigando por aquilo que seja melhor para a construção civil do Brasil. Muito obrigado e continue nos seguindo. Um abraço.